Olá, obrigado pela companhia. A alimentação está na base da nossa saúde, juntamente com a atividade física e a boa qualidade do sono. Durante a gestação, a escolha do que comer faz muita diferença. Dando sequência à nossa série, hoje o assunto é a dieta da grávida. Eu converso com a nutricionista Thaíse Vince. Ela é especialista em nutrição clínica e fala conosco de Paranavaí. Tudo bem, Thaíse? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você a respeito de um período tão lindo na gestação da mulher. Eu que agradeço a sua disponibilidade e eu quero começar perguntando quais são as principais mudanças hormonais ali que ocorrem quando a mulher descobre que está grávida. Várias mudanças hormonais acontecem no corpo e isso é para apoiar o desenvolvimento do embrião e da gestação, né? Então, alguns hormônios, como a progesterona, que ajuda no desenvolvimento da placenta e na vascularização do útero, o estrogênio também aumenta durante a gravidez, principalmente nas primeiras semanas, onde ele é responsável pelo fluxo sanguíneo do útero, em outros órgãos também. Além de auxiliar na preparação das mamas, né, para a amamentação, ele ajuda a estimular o crescimento do feto. A prolactina é um outro hormônio que normalmente ele está relacionado à produção do leite. Também tem um aumento nas primeiras semanas de gestação, porque ela prepara as glândulas mamárias para a amamentação, embora a produção de leite não comece imediatamente. E o nível de cortisol também é um hormônio, né, um hormônio chamado do estresse, que ele tende a aumentar na gestação, por ser uma resposta fisiológica, né, um aumento das demandas do corpo e o estresse que causa, né, nas mudanças hormonais no corpo da gestante. E também a ocitocina, que ela é associada ao trabalho de parto e à amamentação, mas ela já começa a desempenhar um papel importante, ajudando na formação da placenta e na concentração na contração, né, do útero durante o trabalho de parto. E essas mudanças hormonais, elas ajudam a criar um ambiente favorável para o desenvolvimento tanto do feto e a adaptação no corpo da mulher. E como isso interfere no desejo de comer? O hormônio HCG, ele pode influenciar no apetite e no comportamento ao longo no início da gestação. Ele aumenta o apetite, causando aquelas famosas náuseas e enjoos matinais. E o aumento desse nível do HCG, ele está relacionado ao início dessas náuseas, que pode diminuir o desejo de comer, né? Ou fazer certos alimentos que a grávida não tolere, certos alimentos. A progesterona é um outro hormônio também que pode causar a sensação de saciedade diminuída, então faz com que a mulher sinta mais fome ao longo do dia. E o estrogênio também, ele é importante para a formação e manutenção da gravidez, mas ele também pode estar influenciando nesses padrões alimentares. Mas o seu impacto assim no apetite é mais notável durante a segunda metade da gravidez. O estrogênio, ele contribui muito para o aumento das preferências por certos tipos de alimentos. Então, quando a gestante sente a vontade de comer um doce ou algum alimento rico em gordura, né? Devido que o seu papel, ele controla os níveis de glicose e insulina do corpo também. E também pode acontecer uma reconstrução do paladar, né? A gestante, ela pode ter alimentos por certos desejos, assim, por certos alimentos que são, assim, não são comuns ao dia a dia dela, que ela passa a gostar ou passa a não querer se alimentar de certos tipos de alimentos que ela gostava, né? A grelina, ela é um hormônio da fome, que ela sinaliza a fome. E durante a gravidez, esse hormônio ele pode aumentar também e faz com que a gestante ela sinta mais fome que o normal. A leptina é um outro hormônio também que regula o apetite e o equilíbrio energético. Durante a gravidez, a mulher pode se tornar mais resistente a essa leptina e ela pode não sentir a sensação de saciedade de forma tão eficaz, né? E isso daí pode aumentar o desejo de comer. A prolactina também, além do seu papel da preparação para as mamas, para a amamentação, ela também pode influenciar no desejo de comer.
Ela está relacionada com o aumento do apetite e, e especialmente no segundo e terceiro trimestre, né? Já que o corpo ele começa a se preparar para a amamentação e as necessidades de reserva energética. No começo da entrevista, você falou que as mudanças hormonais acabam provocando desejos específicos por alguns alimentos. E algumas mães têm alguns desejos específicos e exóticos. Isso é um mito ou de fato realmente isso acontece? Não, de fato isso acontece, é por conta daqueles hormônios, né? Então, assim, às vezes tem algumas gestantes que têm esses hormônios mais altos, alterados, e ele faz com que a gente tenha mais vontade mesmo de comer, não é um mito, não. E cada uma tem um desejo, né? Eu mesmo tive 2 gestações e a primeira eu não tive vontade de nada e a segunda eu tive vontade de comer chocolate branco. Você sabe que eu coloquei essa pergunta no roteiro porque eu tenho uma sobrinha que engravidou e ela nunca tinha comido jaca na vida. E aí, durante a gravidez, ela praticamente tinha que comer jaca todo dia. Eu falei, gente, mas que coisa curiosa, né? Então, isso não é um mito, existe o desejo real mesmo. Existe. E outra questão de lenda, Thaís, eu ouvia muito a minha mãe dizer, as minhas tias, que durante a gravidez era importante a grávida comer bastante canjica, arroz doce, tomar muito leite, porque isso estimulava a amamentação. Isso é mito ou de fato acontece? Não, acontece. Mas assim, às vezes na amamentação pode estar comendo a canjica, esses alimentos assim, mas eles não podem ser muito açucarados, né? Porque quando a gente faz com muito açúcar, eles vão provocar cólica no bebê, né? Então, assim, existem algumas enzimas que o bebê ainda não tem a produção, né? Ali no primeiro mês de vida. Então, é onde ocorrem muitas cólicas, né? Em linhas gerais, como deve ser a dieta da grávida? Tem que ser equilibrada, variada e focada, assim, em garantir que a mãe e o bebê elas recebam os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável. Em linhas gerais, a alimentação durante a gestação, ela deve incluir os macro e os micronutrientes, né? Carboidrato, proteínas, gorduras, as vitaminas, os minerais, a água, né? Que a gente precisa fazer um cálculo certo da quantidade de água que cada gestante precisa e aumentar as calorias na quantidade certa, para ela ganhar o peso recomendado. Em média, qual é o peso recomendado, né, que uma mulher pode adquirir durante uma gestação de um único filho, por exemplo? Imagino que uma gravidez gemelar, isso seja diferente. Assim, uma gravidez de um único bebê depende do peso que a mãe se encontra, né, durante o início da gestação. Se é uma mãe com peso dentro do normal, ela pode ganhar ali, em média, 9, 11 quilos, né? Se é uma gestante que já está acima do peso, ela pode ganhar um pouquinho menos. Tem algumas gestantes que eu atendo que são acima do peso, que às vezes ganham entre 4 e 5 quilos, né? Mas todos os exames dentro da faixa de normalidade. E as de baixo peso, né? Então, assim, tudo é muito individual. Quais alimentos são fundamentais que a futura mamãe ingira nos 3 primeiros meses da gravidez, que é um período ali de formação mais específica, né, do feto? Então, nos 3 primeiros meses da gestação, o corpo da mulher ela começa a passar por algumas mudanças, né? E o desenvolvimento inicial do bebê é muito rápido, sendo essencial garantir que ele receba os nutrientes necessários para crescer de forma saudável. Então, durante esse período, alguns nutrientes são, assim, particularmente muito importantes, tipo o ácido fólico, né, que está ali nos verdes escuros, tanto é que elas têm que tomar suplementação, né, com ácido fólico, as proteínas, o ferro, o cálcio, vitamina D. Então, assim, nos 3 primeiros meses é fundamental ter o equilíbrio, porque ali eu digo que é a formação
do bebê. Então, assim, as frutas, os vegetais frescos, oferecem vitaminas, minerais e fibras importantes. Os alimentos integrais, como o arroz, o pão, as massas integrais, que fornecem os carboidratos complexos para dar energia, né, para a gestante. As leguminosas, né, que são fontes de proteína vegetal, que é o feijão, lentilha, grão de bico, né? As carnes precisam ser magras, né, peixe. Então, assim, a ingestão dessa qualidade boa de proteína, que tem ferro também, os ácidos graxos essenciais, que são gorduras essenciais, né, para a mãe, para o bebê. E os laticínios, que são as fontes de vitamina, de cálcio, né, e vitamina D. E as proteínas também. E após esses 3 primeiros meses, existe uma readequação da dieta? Sim, após esses 3 primeiros meses de gestação, o desenvolvimento do bebê continua ainda num ritmo bem acelerado. Mas o corpo da mulher, ele também passa a lidar com essas mudanças, né, para sustentar essa gestação. Então, ali no período do 4º mês ao 9º mês de gestação, essa necessidade aumenta. Que a dieta, ela continua sendo fundamental, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas, assim, existe um aumento das calorias, né? Porque o bebê está crescendo, então a gente precisa aumentar essas calorias. E ao longo de todo o 2º e 3º trimestre, a alimentação, ela vai garantir o crescimento saudável. E aí, a recomendação é que seja de 300 a 350 calorias a mais, mas, assim, é um aumento de caloria que é necessário e essencial que venha de fontes nutritivas e saudáveis, né? São 300 calorias mais, assim, de proteína, de vitaminas, de minerais. Grávidas que possuam comorbidades, como adequar a dieta? As grávidas que têm comorbidades, como a diabetes ou ao longo da gestação, a diabetes gestacional, hipertensão, obesidade, distúrbios da tireoide, elas devem seguir uma dieta ajustada para controlar as condições, né, e garantir que a gestação seja saudável, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a alimentação, ela tem que ser adequada e ela pode ajudar a minimizar esses riscos associados, né? E essas condições, elas vão proporcionar um ambiente mais saudável para o desenvolvimento do feto. O que toda grávida deve evitar na dieta? O álcool, o refrigerante, né? Alimentos assim à base de açúcar, né? Alimentos crus e mal cozidos. Então, assim, carnes a gente tem que ter muito cuidado, né? Não comer nada de carne crua. Então, tem algumas gestantes, pacientes que querem comer comida japonesa, alguma coisa desse tipo, e a gente acaba pedindo para evitar, para não comer durante esse período, né? Que acaba sendo um risco, né? Para a gestante, para o bebê. Os leites não pasteurizados, os queijos não pasteurizados também, a cafeína em excesso, né? Então, assim, a grávida que às vezes chega no consultório e fala assim, mas eu tomo cafezinho todo dia, o dia inteiro. Então, a gente já vai pedindo para ir diminuindo o excesso dessa cafeína, que faz mal também, né? Acelera muito a parte cardíaca ali também do bebê e da mãe. Alimentos ricos em sódio, alimentos ricos em açúcares, como os doces, chocolates, refrigerantes, esses alimentos processados, eles têm que ser evitados sim, né? E as frutas e os legumes, eles têm que ser sempre muito bem lavados. Ele tem que evitar, até falo assim para as pacientes, se você vai comer em algum lugar em que você não saiba como foi bem lavado, se foi bem lavado essa salada crua, é melhor evitar e comer apenas salada cozida. Água com gás é um mito ou realmente ela faz mal? Não, é um mito. As gestantes podem tomar água com gás sim, até ajuda, né, na questão da digestão, não tem problema não. Sendo uma água com gás assim, boa, não precisa misturar nada, só se quiser assim, às vezes gotinhas de limão, alguma coisa do tipo, ele ajuda bem na hora da vontade do refrigerante, né? Thaís, como a alimentação saudável contribui para o bem-estar do bebê? Ela é fundamental para o bem-estar do bebê.
pois ela possui os nutrientes que a mãe consome, né, que afeta diretamente no desenvolvimento do bebê. E a saúde da placenta e o bom funcionamento do corpo é o que vai impactar nesse ambiente que sustenta o bebê, né? Então a dieta balanceada, ela proporciona a base para o crescimento e a saúde ao longo prazo do bebê. Então tem vários benefícios na área do desenvolvimento ali do bebê. Então ele está sendo gerado, ele está sendo construído, né? Então as proteínas a gente chama de construtores, né? Então eles precisam dessas proteínas, aonde vai ajudar nessa alimentação saudável da mãe, que vai impactar na vida do bebê. Qual a importância de fazer um acompanhamento nutricional, então, durante toda a gravidez? Ele é fundamental para garantir que a mãe e o bebê elas recebam um nutriente essencial para um desenvolvimento saudável e para um bom andamento da gestação, né? Então, esse acompanhamento é uma parte crucial do cuidado pré-natal. Ele ajuda a prevenir as deficiências nutricionais, complicações de saúde e assegura que a gestante faça escolhas alimentares assim mais adequadas, né? Então, se ela tiver alguma dúvida, será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Né? As misturas dos alimentos, o que está fazendo mal, porque às vezes tem algumas gestantes que sentem mal com alguns alimentos ou sentem muita vontade de outros, como a gente relatou, né, anteriormente. Quais as dicas você dá para as futuras gestantes se alimentarem bem? Então, as futuras mamães, elas precisam estar atentas à qualidade da alimentação, a variar esses alimentos que elas consomem, né? E pensar no bem-estar mesmo, no bem-estar geral da gestante. Então, comer alimentos coloridos, proteínas magras, bem cozidas, alimentos de verdes escuros, porque ele vai ter ali o ácido fólico, a fonte de ferro, né? E hidratar-se bem, né? Pensar bastante nessa questão da água, né? Evitar alimentos processados, como a gente comentou, né? E ouvir o corpo, né? Satisfazer assim o seu desejo, mas com equilíbrio. Eu tô com vontade de comer aquilo que não pode, mas eu vou comer só um pouquinho, né? Então, assim, eu costumo dizer para as gestantes, né, que até a metade da gestação é quando o bebê ele está se formando, né? Passou da metade, ele já se formou, que é quando a gente faz aquele ultrassom lá entre 20 e 22 semanas, 24 semanas, que é um ultrassom morfológico, que vê todos os órgãos do bebê que já está formado, né? E essa formação já está formadinho ali, agora é só crescer. Então, assim, a partir daí a gente vai colocar as calorias para o bebê crescer. E vai crescer o quê? Vai crescer os ossos, vai crescer o músculo, vai crescer a pele, né? Músculo e pele, tudo proteína. Então, assim, às vezes a gente pensa, a mãe come para 2, né? Eu como por 2, tem que comer por 2 porque tô gestante, né? Mas esse comer por 2 é um mito. A gente tem que comer para 2, né? Porque a gente está crescendo ali, fazendo um estímulo para o bebê crescer, né? E crescer saudavelmente. Então, essas 300 às 350 calorias que a gente adiciona, se for de proteína, o bebê vai ter um crescimento legal. Agora, se for de açúcar, né, gordura, não vai ter um crescimento tão legal, ele vai ser um bebê gordinho, né? Ou que a mamãe possa ter ali uma diabetes gestacional. Então, tudo isso pode ir equilibrando para proporcionar, assim, uma saúde para a mãe e para o bebê. E acho que é importante a gente frisar, né, Thaís, que as futuras grávidas procurem orientações de profissionais capacitados, né? A gente tem hoje muita influencer contando a sua própria experiência e isso acaba interferindo, né, na forma como a mulher conduz a sua própria gravidez. Sim, sim. Tanto é que cada gestação é uma gestação. Não é que você vai sozinha no médico, né? Você vai fazer o seu pré-natal, não é em grupo, é individual. Por quê? Porque a gente atende a necessidade de cada paciente.
Então, assim, eu tive 2 gestações e uma foi diferente da outra, né? Então, a gente tem que cuidar de acordo com aquilo que a gente está sentindo. É o que eu digo para todos os pacientes: escute seu corpo, ouça o que o seu corpo está dizendo e respeite ele, né? Respeite o seu corpo, respeite o crescimento do bebê, porque isso vai estar influenciando muito nessa questão de garantir a saúde, né? Da gestante e do bebê. E procurar, sim, a ajuda, e só que a ajuda de um profissional. Thaís, obrigado pela entrevista. Obrigado você pela oportunidade. Foi um prazer estar falando de um tema importante, assim, do período da gestação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.